Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês novamente. Depois de algum tempinho, né, aí fora das redes, poucas notícias também, tive algumas coisas pessoais para resolver. Porém, estamos de volta aqui, amanhã temos de volta a Premier League, Arsenal versus Nottingham Forest. Mas viemos aqui para falar da coletiva do Arteta. Arteta que deu coletiva de imprensa hoje. Foi uma coletiva bem longa, tá? Dado esse tempo que o campeonato ficou parado, né? Então tiveram algumas notícias aí no meio do caminho, contratações. Então ele foi perguntado sobre várias coisas. Eu não vou trazer tudo aqui, tá? Porque tem algumas perguntas que são meio que relevantes. Eu vou trazer as perguntas mais importantes que foram feitas para ele aqui para vocês. Beleza? Mas antes, like no canal, sininho para receber as notificações, vê se está inscrito no canal também, tá? Compartilha aí com a galera para nas redes. Lembrando que amanhã o jogo é 8h30 da manhã, tá? Então a gente vai ter aquela live pré-jogo, assim que sair a escalação, a gente abre aquela live aqui para a gente conversar e a gente abre aquela live pós-jogo. Beleza? Então, vamos começar com a coletiva do Arteta. A primeira pergunta que foi feita, na verdade foi uma pergunta, né? Falaram com ele o que ele fez nessa pausa internacional, como eles chamam lá fora, né? Então, ele falou que assistiu todos os jogos, tá? Que os jogadores dele estavam envolvidos, que foram bastantes até. E ele também assistiu os jogos, os 3 primeiros jogos do Arsenal, ele reassistiu esses jogos para estudar e ver o que ele poderia melhorar no elenco. Aí fizeram uma pergunta interessante, né? Que foi uma pausa internacional, aí foi uma data FIFA, onde o Arsenal teve, graças a Deus, né, não teve jogadores lesionados. E aí o jornalista complementou, né, dizendo que ele não viu o Saka nos treinamentos. E se falava muito que o Saka poderia estar disponível nesse jogo contra o Nottingham Forest. Ele confirma que o Saka não estava nos treinos e que ele está fora do jogo contra o Nottingham Forest. Porém, ele trouxe uma boa notícia para a gente, dizendo que o Saliba, ele treinou hoje. Então, e também falou do Ben White, falou que o Ben White também treinou. Então, temos 2 boas notícias aí pra gente. Aí o jornalista pergunta, Ben White também confirma que sim, tá? Aí porque ele não estava lá ontem. E aí o Arteta falou que ele treinou. Aí pergunta se o Saka ele é dúvida ou se ele está fora mesmo, tá? E o Arteta confirma que ele está fora do jogo, então o Bukayo Saka está fora do jogo contra o Nottingham Forest, tá? E aí fazem uma pergunta, né? Existem grandes jogos chegando. O jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético Bilbao e vamos visitar o Manchester City. E aí pergunta se o Saka pode estar disponível para esses jogos. E aí o Arteta não confirma nada, falou que vai ver a evolução dele, vai ver se ele vai treinar, né? Porque ele nem treinou ainda. Então vai ver como a evolução dele está indo. E aí, dependendo do que for, ele pode estar disponível. E aí perguntam, né? Então ele está sendo descartado para o próximo jogo e o jogo depois disso? E aí o Arteta fala que ainda não, tá? Então essa pergunta é sobre os jogos do Bilbao e sobre os jogos do Manchester City. Então o Arteta confirma, na verdade informa, que ele não está cortado desses 2 jogos, que vai ser avaliado. E aí perguntou do Saliba, o Arteta fala que ele treinou hoje, então é uma decisão deles
ele jogar amanhã ou não contra o Nottingham Forest. Aí perguntam sobre o Nkapie, né, que chegou ali no último dia da janela de transferências, e aí ele já estava viajando lá aqui para a América do Sul, para os últimos 2 jogos de preparação para a Copa do Mundo. Preparação não, né, de qualificação para a Copa do Mundo, e perguntaram o que ele acha do Piero Nkapie, e aí ele fala que é um jogador que eles já estavam monitorando há bastante tempo, e ele ficou disponível no mercado, e aí o Arsenal, com a saída do Kivior, eles tinham a necessidade de contratar um zagueiro ali que joga pela esquerda, então eles foram atrás do Nkapie e ele está muito feliz. E aí perguntaram se está disponível para ser relacionado, e o Arteta disse que sim, porém ele só fez 2 treinos com o elenco, né, do Arsenal. Teve uma longa viagem de volta, né, saindo da seleção do Equador e viajando para Londres, mas que sim, ele está disponível. Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas interessantes. Na verdade teve, né? Deixa eu só achar aqui. Aí eles perguntam sobre o Ange Postecoglou, aí eu não vou falar sobre isso. Ele falou aquilo que a gente já conhece do Arteta, que ele fala do Steck, que é um técnico muito bom e tal, não sei o quê. Entendeu? Perguntam para ele, como eu falei para vocês, ele disse que assistiu os primeiros jogos aí do Arsenal na pausa internacional, e aí perguntam para ele, no momento que ele estava revisando, né, fazendo essa revisão, quão satisfeito ele ficou com o time nesse período, né? Aí ele fala que ele queria os 9 pontos, né? Porém, ele só conseguiu 6, tá? E aí ele fala que ali no jogo contra o Liverpool, que o time dele teoricamente jogou bem, né? Eu discordo, mas que o jogo foi decidido em um lance mágico, tá? E ele falou que quer mais desses jogos, tá? E que o elenco criou circunstâncias nos jogos e que precisa melhorar um pouco em alguns aspectos que eles estão treinando para isso, tá? Aí perguntam para ele se essa pausa foi ruim para ele, né, no ponto de vista dele. E ele fala que sim, que ele depois da derrota para o Liverpool, ele queria jogar, tá? Porque parece que ficou uma pausa ali depois do jogo do Liverpool e parece que a gente está perdendo até hoje. Então ele falou que sim, não é que incomodou, né? Mas ele preferia estar jogando a Premier League do que ter tido essa pausa aí para o campeonato de seleções. Aí pergunta qual a importância de tornar o Emirates uma fortaleza nessa temporada. Aí ele fala que é isso que ele quer jogar igual o elenco jogou contra o Leeds, tá? Porém, o jogo vai ser muito diferente contra o Nottingham Forest e que eles estão ansiosos para esse jogo. Aí perguntam para ele sobre o Mikel Merino, tá? Aí falam para ele apenas uma palavra sobre Mikel Merino, porque ele marcou 4 gols durante a pausa, né, o intervalo, incluindo o primeiro hat-trick dele. Ele pediu para você jogar na frente amanhã, aí ele falou que não, aí falou que ele fez isso do meio campo, entendeu? Que ele não estava jogando como atacante na seleção da Espanha, ele estava jogando como meio campo. Então ele fez o hat-trick como meio campo e não como atacante. Tá? E aí ele extrapola mais, né? E fala que o Merino ele tem habilidade, tá? Que ele ouviu alguns comentários depois do jogo do Liverpool dizendo que jogou com 3 meio-campistas defensivos e que essa narrativa ela não cola porque o Mikel Merino não é um jogador defensivo, ele é um jogador ofensivo.
Ele fala também do David Raya, né? Amanhã o Raya completa 100 partidas, sua 100ª partida jogando com a camisa do Arsenal, e que foram 41 jogos sem sofrer gols, quase 50% dos jogos o Raya não tomou gol. E aí fala que isso é muito bom. Aí o Arteta fala que ele é o melhor da história do clube. Ele afirma que o Raya é o melhor goleiro da história do clube. Cara, o Arsenal não teve muitos goleiros, né? Então, cara, pode ser que sim. Pode ser que sim, tá? O melhor, eu não sei, entendeu? O melhor, eu não sei. Mas um dos melhores, com certeza. Deixa aqui nos comentários se vocês acham o Raya o melhor goleiro do Arsenal até hoje, entendeu? Ou se vocês não acham, quem vocês acham que é o melhor goleiro do Arsenal até hoje. Mas o Arteta falou que ele é o melhor goleiro da história do clube. Tá? Aí perguntam ainda sobre o Raya, né? Perguntam, você está certo? As pessoas se perguntam por que você trouxe ele, né? E aí o Arteta fala que ele era um jogador que já estavam mapeando e que ele era um goleiro muito bom e que por isso eles trouxeram o Merino. E aí pulando... Merino não, o Raya. Aí pulando para outro jogador, né? Perguntaram sobre o Madueke, tá? Que fez eles dizem aqui que fez uma boa pausa, né? Bons jogos pela seleção, tá? Aí falam, eu sei que você estava assistindo a Espanha, mas a Inglaterra também venceu os 2 jogos e ele tem sido uma estrela para a Inglaterra. Aí pergunto se isso ele dá um pouco de dor de cabeça para ele quando o Saka voltar. E ele fala que espera que sim, tá? Que quando o Saka estiver na melhor das condições dele, tá? Que seja uma disputa muito boa. Ele fala que o Madueke é isso que ele quer do Madueke, né? E está muito feliz por tê-lo no elenco, tá? E que olhando para trás, vendo tudo que ele fez na seleção, que ele conversou com Thomas Tuchel e está muito satisfeito com o Madueke, tá? Aí perguntam também sobre o Havertz, tá? Aí se tem um prazo, né, para voltar, um tempo. Aí o Arteta fala que ele tá bem, tá? Que ele tá trabalhando, que tá começando a fazer atividade física no joelho, né? Que foi feita a cirurgia, tá? Mas aí ele falou que pode levar semanas a meses, tá? Mas aí ele fala que também conhecendo o Kai Havertz ele não pode confirmar, porque da última vez o Havertz trabalhou tanto e voltou antes. Então ele não tem um prazo ali para falar sobre o Havertz. E aí ele fala também do Gabriel Jesus, né? Que o Jesus ali tá treinando também. E aí em breve vai estar de volta. Aí perguntou de novo, né? Confirmam se o Saliba realmente treinou. Aí ele fala que sim, treinou. Tá? Deixa eu ver aqui, gente. Tô pegando as informações mais importantes aqui. Tá? Aí fala sobre o Postecoglou, fala sobre aquele negócio do Steve Kerr. E perguntam ele sobre o Isaac também. Entendeu? Aí fala assim, e finalmente apenas no mais amplo em termos de corrida pelo título, o Liverpool obviamente contratou o Isaac bem no final da janela. Como você avalia, né, e como isso muda a corrida geral pelo título? Aí o Arteta fala que eles são os mais fortes, o Liverpool, né, é o time mais forte, com certeza. Eles contrataram provavelmente os 2 melhores jogadores que haviam no mercado, tá? Que ele está falando do Isaac e do Wirtz, tá? E eles fizeram muito bem no recrutamento, né, na contratação. Eles foram muito bem, muito fortes.
E que o Arsenal, na verdade, precisa olhar para eles mesmo, tá? E fazer o trabalho deles se eles quiserem ser campeões. Aí perguntam sobre o Madueke, né? Sobre de antes dele se juntar ao Arsenal, todos aqueles ataques que ele recebeu, o que ele achou disso, mediante que o Madueke agora está mentalmente muito forte e etc. O que ele achou desse caso aí envolvendo o Madueke. Aí ele fala que ele pode falar só sobre o que ele viu e o que ele experimentou, que ele falou. E ele falou que a recepção que os torcedores deram ao Madueke desde o primeiro dia foi incrível. Então ele não conhece outras maneiras pelas quais as pessoas comunicaram o desacordo com isso. Mas os torcedores têm sido excepcionais e com razão, porque ele é um jogador inacreditável. O Arteta às vezes é desses, né? É claro que ele viu que o Madueke sofreu um monte de ataque na internet, entendeu? Mas só que ele vai blindar o jogador dele. E ele tá certíssimo em fazer isso. Para que ele vai entrar nesse assunto, entendeu? Desnecessariamente. Não faz sentido nenhum ele entrar nesse assunto. Então ele tá certíssimo em blindar o jogador dele e falar, tentar desconversar, né? Sobre essas questões. Aí perguntam sobre a corrida pelo título, né? Quão difícil vai ser parar o Liverpool. Aí ele fala que não é só sobre o Liverpool, né, sobre a liga como um todo, e como vai ser difícil ser campeão, porque existem vários times muito bons na liga. E aí a última pergunta que fazem para ele é sobre o Gabriel Jesus, tá? Que ele foi deixado, né, de lado do elenco que foi relacionado para a Liga dos Campeões, tá? Para a fase de liga. O que surpreendeu muita gente, visto que eles estão vendo os vídeos do Gabriel Jesus treinando. Qual foi a justificativa, né? Qual é a justificativa que levou ele a deixar o Gabriel Jesus de fora do elenco da fase de liga? E aí o Arteta responde que o Gabriel Jesus ele fez uma cirurgia grande, que tem uma recuperação muito difícil e que demora muito tempo, tá? E depois dele discutir isso com a equipe médica, eles entenderam que, de acordo com o cronograma que eles tinham, viram que o Gabriel Jesus só pode estar disponível talvez em dezembro e janeiro. E aí dezembro e janeiro é quando está terminando a fase de liga, tá? Então, por isso que ele deixou o Gabriel Jesus de fora, e aí ele fala lá no final que espero que tenhamos errado e ele volte mais cedo, mas no momento a disposição era muito clara, tá? Então ele fala que a previsão de volta do Gabriel Jesus é dezembro e janeiro, tá? Então já fica aí no calendáriozinho, que é ali no Boxing Day, provavelmente. No pior momento, né, do campeonato vai estar o Gabriel Jesus voltando. Espero que ele volte 100%, tá? Porque a gente vai precisar aí do Gabriel Jesus para a gente disputar o título, tá? Aí finalizam, né? Dezembro é quando você tá olhando para ele para começar a treinar com a equipe. Então o Gabriel Jesus volta a treinar com a equipe. Hoje ele está treinando sozinho, tá? Fazendo reforço muscular, toda aquela questão. Mas ir para campo, treinar com a equipe, fazer coletivo e tal, só em dezembro. Esse foi o cronograma que passaram para o Arteta. Então, galera, é isso, tá? Não teve muitas notícias, eu ainda tentei pegar aqui alguns artigos também. Os jornalistas também não soltaram mais alguns artigos, mas eu peguei alguns aqui muito bons que eu vou trazer para vocês. Estou buscando também trazer algumas informações sobre o Arsenal, história e etc. Mas esses 15 dias aí foi até bom que não teve jogo, porque foi complicado, foi corrido para mim, tá? Então, amanhã, como eu falei para vocês, 8h30, Arsenal e Nottingham Forest. Já por volta de 7 horas a gente já vai estar meio que aqui, tá? Pra gente discutir a escalação do Arteta e conversar um pouquinho
antes do jogo. Beleza? Então, like no canal, sininho para receber as notificações, se inscreva no canal também, compartilha com os amigos para que a gente continue crescendo na rede. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e fui!